Comente antes sobre o que é a canonização na igreja, o que mudou, né? A situação é a seguinte: a canonização, né, o processo de beatificação e canonização, ele consiste em você averiguar as virtudes de um candidato, né, assim que se chama, né, as virtudes de um candidato para que ele seja elevado aos altares. Elevado aos altares é uma expressão poética para dizer que ele vai receber o culto oficial eclesiástico público. Então, não é simplesmente um culto eclesiástico, um culto feito por eclesiásticos, mas é o culto oficial, é o culto da Igreja Católica, e também não é um culto privado, é um culto público. Então, isso é um passo muito grande, né? Você dizer que uma determinada pessoa vai receber o culto oficial eclesiástico público da igreja, que essa pessoa exerceu as virtudes em nível heróico. Não é uma pessoa que foi virtuosinha aqui ou acolá. A pessoa que exerceu as virtudes em nível heróico, a fé, a caridade, a esperança, a justiça, a prudência, enfim. Então, essa é a ideia do processo de canonização. Dom Helder morre aos 90 anos em agosto de 99, certo? A Igreja Anglicana do Brasil já o tem como santo. Nossa. A Igreja Anglicana do Brasil já o canonizou. Já o canonizou. Tá certo? Na época que Dom Helder morre, não morreu em odor de santidade, como é a expressão que a igreja usa, para dizer que um santo, normalmente, quando morre, ele já tem ali uma fama de santidade, né? Isso não aconteceu. A fama de Dom Helder sempre foi de uma figura polêmica, de uma figura militante, de uma figura controversa, de uma figura de opiniões dúbias, então de uma figura sim, inteligente, articuladora, mas nem sempre usou essa inteligência e essa articulação para o serviço da igreja, e sim para os propósitos políticos, as propostas políticas que ele acreditava. Então, na morte já não existe essa aura de santidade. Então esse a meu ver, um dos problemas do processo. Na sequência, você não tem... aí você tem o sepultamento dele. Se você comparar, e para a tristeza dos defensores de Dom Helder, a gente tem um padrão de comparação lá em Recife, que é Frei Damião, de Bozano. É verdade, o grande Frei Damião. Aí sim morreu em odor de santidade. Se você compara as imagens do enterro de Frei Damião, do sepultamento de Frei Damião, e as imagens do sepultamento de Dom Helder, você consegue ver claramente uma diferença de proporção assim enorme. Eles tiveram contato um com o outro? Provavelmente tiveram, mas assim, Frei Damião vagava muito pelo Nordeste, então lidava com todos os bispos, basicamente para pedir autorização para pregar, né? Mas não grandes contatos. Uma coisa interessante que eu não disse antes é que, sabe quem foi, um determinado momento da história, o diretor espiritual de Dom Helder? O padre Leonel Franca. Mas na altura do integralismo, né? Sim, na altura do integralismo. Mas assim, para dizer que, acho que é o Chesterton que diz, né, que a corrupção de um bom dá um ruim, mas a corrupção de um ótimo dá um péssimo, né? Então, Dom Helder teve realmente uma formação extraordinária, né? Orientado espiritualmente por sujeito que era praticamente o líder da elite católica no Brasil, né? Bom, mas voltando à história Mas essa contraposição é interessante. Nós temos o Frei Damião com uma história e o Dom Helder com uma história completamente diferente. Frei Damião é uma causa pacífica. Sem dúvida. Você não vai encontrar gente dizendo Frei Damião não era santo. Você não vai encontrar isso. As pessoas sabem que Frei Damião era um santo. A gente está só esperando o momento da igreja reconhecer. Mas ali a gente consegue perceber realmente quem morreu em odor de santidade. A Basílica da Penha, onde o corpo dele ficou exposto, as pessoas ficavam 12, 16 horas na fila para ver o corpo. 400 mil pessoas foram visitar ao longo dos dias que ficou lá.
Então, assim, é uma proporção gigante. Isso não aconteceu com Dom Helder. Anualmente, no aniversário da morte de Frei Damião, vem os peregrinos de todo o Nordeste para o convento onde está sepultado o corpo dele, em Recife, convento de São Félix. Eu tive lá. Pois é. Então, as pessoas vão e é uma mega celebração. Né? As pessoas vêm, às vezes pessoas pobres, vêm de ônibus, enfrentam 6, 8, 10, 12 horas de ônibus, de todos os cantos do Nordeste, as pessoas vão e estão lá. O aniversário de morte de Dom Helder é comemorado na Igreja das Fronteiras, foi a última residência lá dele, e quem comparece são um pingado de gente, a maioria políticos. Querendo ganhar voto em cima dele. Políticos profissionais e políticos de batina. Porque sim, tem ali um grupeto de padres que vai e celebra, não sei se para fazer frente ao arcebispo ou não, mas ok, estão lá. Nada contra, mas há uma diferença de proporção. Você está entendendo? Tá, é tão... Fora a casuística ligada a Frei Damião, né? Quando eu vi lá, eu vi muita história, todas elas, muito associadas até a milagres. Sim. E a casuística de Dom Helder, militante, textos contraditórios e tudo, não dá nem para comparar um com o outro. Pois é, só que aí a providência divina fez com que a gente tivesse nesta mesma diocese esta comparação para que não fique alguém achando que não é você que acha que ele não tem fama de santidade. Não sou eu que acho. São os dados. Pega a foto dos 2 sepultamentos. Quando que Frei Damião faleceu? 1 ano antes, 98. Olha, então, é muito próximo. 98. Então a comparação fica muito... Pois é, Frei Damião faleceu, muito clara. salvo engano, 31 de maio de 1998. Então, ali 1 ano depois, Dom Helder vai falecer. Então, assim, não tem... não existe fama de santidade. As fotos, se você pegar as fotos recentes agora do 7 de fevereiro, que foi aniversário de Frei Damião, né? Ou mesmo no aniversário da morte, você vê que a igreja já é pequena, a Igreja das Fronteiras, onde ele morou pela última vez, né? Eles batem foto do presbitério, que é para focalizar os celebrantes, né? O bispo e os poucos padres ali que foram comparecer, não comparece nem 10% do clero, não comparece nem 10% do clero, e as fotos do povo, elas são também de parte do povo, porque se bater uma foto mesmo frontal, você vai ver que tem ali 10, 12 banquinhos ali com algumas pessoas. Eles aí tem pegam o ângulo mais favorável. Tem umas pessoas que você vai identificar ali rostos políticos da política pernambucana, e eu até acho bom que políticos admirem ele, nada contra. Aliás, nada contra a admiração a Dom Helder, mas não é santo de altar. Não há fama de santidade nesse homem. Aliás, se você ainda nessa comparação Frei Damião, Dom Helder, você for notar as peregrinações semanais que o convento de São Félix recebe, toda semana, vai lá no domingo, você vai encontrar ônibus de peregrinos. É uma coisa constante, não só em datas simbólicas de nascimento, de morte, etc. Isso não existe para Dom Helder. Como eu estava comentando com você um pouco antes da gente iniciar a live, há pessoas até de outros movimentos, para que as pessoas não fiquem pensando, essa é crítica que os tradicionalistas fazem e etc. Não, eu já recebi pessoas de vários movimentos, pessoas que pertencem a ordens terceiras, pessoas que pertencem à renovação carismática, dizendo, Gustavo, esse processo de Dom Helder, mas que fama de Dom Helder, parece uma forçação de barra, não, essa coisa. Todo o evento agora da Arquidiocese só se fala de Dom Helder, Dom Helder, Dom Helder, Dom Helder. Ora, nós temos, como eu disse, Frei Damião, uma causa muito mais justa, correta e pacífica. Pouco se fala de Frei Damião. Nós temos Dom Vital. Frei Damião andou? Tem alguma coisa? Tá andando, mas a passos muito lentos, enquanto que a de Dom Helder... tem um grande interesse político para que de Dom Helder. Sim, bispos em privado, né? Porque esse trabalho que eu tô fazendo meio jornalístico também, né? Além de ler. Então, fala então um pouco do seu trabalho também, no ponto aí do processo de canonização. Pois é, o que a gente está tentando fazer é construir e apresentar à igreja uma outra versão dessa pessoa de Dom Helder. Por quê?
Primeiro porque é uma visão mais honesta do que a visão que se tenta passar de Dom Helder com fama de santidade, de Dom Helder místico, de Dom Helder isso, de Dom Helder aquilo. Então é uma visão mais pé no chão com relação a Dom Helder. Então eu falei com alguns amigos, né, a gente reuniu, nós temos um material de trabalho, né, muito farta a documentação sobre ele. Aliás, a Arquidiocese teve a infeliz ideia de, quando mandou a documentação para Roma, né, quando acabou a fase de análise documental diocesana, encaixotou e embalou em caixas vermelhas, saiu nos jornais, e assim seguiram para Roma 127 mil páginas aproximadamente de coisas sobre o Dom Helder. Mas eu duvido muito que nesse material, cuja transparência a gente não tem transparência, mas eu duvido muito que tenham colocado o depoimento do secretário lá, Dom Marcelo Barros, dizendo que, de Dom Helder dizendo à prostituta que tá tranquilo, você tá fazendo uma caridade aos presos e se prostitui para eles. Eu duvido muito que esse testemunho tenha constado. Eu disse aqui que o decano da Faculdade de Direito, né, o professor Delgado, um homem muito próximo, etc., é impossível não pensar em Dom Helder e não pensar nele, no pai dele, na figura dele. Escreveu no Círculo Católico, na revista do Círculo Católico, vários artigos falando sobre o Dom Helder e tal. Na hora de montarem o processo, esse homem não foi chamado. E aí ele me contou e me forneceu pessoalmente a carta que ele escreveu e entregou ao postulador da causa, dizendo: olha aqui, embora vocês não tenham me chamado, esse aqui é a minha posição e eu quero que isso. E o que ele comenta lá nesse papel? O que ele comenta é que é um absurdo que tenham movido um processo de canonização para Dom Helder. Isso ele me disse de viva voz e isso ele manifestou por escrito. Não é qualquer testemunho. É o testemunho de uma pessoa que conheceu Dom Helder, escreveu sobre Dom Helder. Dom Helder jantava na casa dele. O pai dele foi amigo de Dom Helder. Dom Helder convidou o pai dele para ir trabalhar com ele no Rio de Janeiro. Havia uma ligação. É uma figura importante no meio acadêmico, sobretudo no meio jurídico de Olinda e Recife. E esse homem foi esquecido. Então ele disse, é um absurdo que o arcebispo, na época o arcebispo não era o atual, Dom Paulo Jackson, era Dom Fernando Saburido, e o professor Delgado diz, olha, é um absurdo que Dom Fernando tenha movido esse processo, porque ele sabe quem foi Dom Helder e sabe que não tem nada de santidade ali. Não tem nada de santidade. Então, o erro inicial foi terem movido o processo. E quando moveram o processo? Depois que o arcebispo anterior ficou senil, Dom José Cardoso Sobrinho ficou senil. Os padres que conviveram com Dom Helder mais proximamente, que eram os padres ligados ao cabido metropolitano, os monsenhores, também já estão senis. O que ele comenta? Tem alguma casuística aí que você queira comentar, que eles falaram, comentaram? Olha, ele comentou vários episódios da relação entre o pai dele e Dom Helder. Mas ele sempre foi... uma coisa que ele disse que me marcou foi assim, o erro de Dom Helder não foi o erro político. Não é, por exemplo, quando Dom Helder fala contra a tortura, ora, a igreja é contra a tortura. Quando Dom Helder fala sobre prisões ilegais, bom, é uma injustiça, tem que ser comentado. O erro dele não é do ponto de vista político. Na visão do professor Delgado, Dom Helder comentou pontos de excesso que precisavam ser comentados. O problema dele é não olhar para o céu. Basicamente, o problema dele é que ele é um sacerdote, ele é um bispo da igreja. Ele não é um político. Ele não é um político. E aí tem uma questão grave que ele coloca, que é assim, é a seletividade nesse comentário. Porque Dom Helder chega a dizer, ele abomina, vai para a França, dá uma palestra para 10, 12 mil pessoas lá na França, comentando os abusos do regime militar e etc. Tudo bem. Mas ele critica o chicote dos militares, mas não critica a bomba dos comunistas. Ele critica a violência nos interrogatórios dos militares, mas não critica o sequestro
Não critica o Marighella, não critica ninguém desses assassinos. Nós somos contra a violência. Ele faz um movimento, porque é um admirador enorme do Martin Luther King e etc. Então ele vai promover um movimento de não violência. Mas quando se vai enquadrar ele e dizer, mas Dom Helder, e essa violência aqui feita pelos comunistas, pela esquerda? Aí ele vai mudar o discurso e vai dizer, eu compreendo a violência. Você está entendendo? Então, é uma figura extremamente política, extremamente controversa. Não dá pra gente... se você coloca um homem desse para os altares, é você dividir o catolicismo mais ainda. Claro. Não tenha dúvida, Marcelo, de que se Dom Helder for canonizado, no dia das festividades de Dom Helder, da memória litúrgica de Dom Helder, é possível que a gente tenha que assistir uma coisa bizarra que eu nem sei se já aconteceu na história da igreja, de haver pessoas protestando na frente. Isso é possível. Possível. Se os bispos estão preocupados com a questão da comunhão, da unidade, etc., vai ser um racha. Isso aí vai ser um racha. Se as pessoas estão preocupadas com a polaridade entre esquerda e direita... Isso aí vai acentuar. Claro, porque você vai estar dando à esquerda o santo dela. Um ícone, santo para fazer de seu. Uma bandeira. E aí assim, há relatos, né? E eu não posso dizer os nomes, porque justamente as pessoas comentam algumas coisas, sobretudo os eclesiásticos comentam algumas coisas comigo desde que sabem desse trabalho, mas pedem sempre para eu não dizer, né, os nomes. Mas bispos pediram em visita ad limina expressamente a canonização de Dom Helder ao Papa. E o Santo Padre está seguindo o trâmite aí, mas ele também tem o poder de acelerar um pouco as coisas. A culpa está no Papa, a culpa está na Cúria Romana, que está fazendo esse processo andar à torta e à direito? Acho que não, mas eles precisam saber que a versão que eles receberam do processo... é parcial. É parcial. E agora não tem mais a figura do advogado do diabo, né? Não tem mais essa figura, então o máximo que a gente pode fazer é, como o professor Delgado fez, escrever uma carta, mandar para lá, mandar para a nunciatura e pedir, né? Isso aqui, você me permite usar aqui o seu espaço, né? Eu peço que quem está ouvindo, se for católico, etc., se tiver interesse nessa causa, faça chegar esse vídeo, faça chegar esse apelo no seu bispo, sobretudo, porque padres estupefatos com isso existem muitos, mas estão sujeitos à autoridade do bispo, têm medo de perseguição. Os bispos precisam entender que este processo dividirá ainda mais a igreja no Brasil. Esse processo causará um escândalo tremendo, porque algumas posturas de Dom Helder, se confrontadas com a doutrina original da igreja, são escandalosas. Ainda é possível deter esse processo, Gustavo? Sim. É possível deter esse processo. Mas já passou a fase diocesana, agora é com Roma. O postulador da causa é o bispo. A hora que o bispo quiser, se o bispo ligar para Roma... Fala um pouco mais aí do documento que você está finalizando. Então, a gente vai fazer estamos fazendo, né, estou redigindo isso, né? Uma contrapositio, ou seja, uma manifestação contrária àquilo que está sendo vendido a Roma, né? E nisso a gente vai colocar as várias razões, que ao contrário do que algumas pessoas podem pensar, há razões objetivas para ser contrário a isso que vão além de divergências teológicas. Poderíamos falar de divergências teológicas, por exemplo, a noção de justiça de Dom Helder. Se você ler o trabalho dele de cabo a rabo, a noção de justiça dele é justiça social. Ele não tem a noção clássica de justiça de dar a cada um o que é seu. Ele não tem a noção de justiça, vamos dizer, da tradição judaica, que é a justiça pelo cumprimento da lei. Ele não tem nem a noção de justiça paulina, da justificação pela fé. Ele não tem. Não tem. A dele vem de Marx indiretamente. Exatamente. Então a noção de justiça dele é uma noção de justiça social. Dessa noção, ele textualmente mais de uma vez coloca isso, é que a paz é fruto dessa justiça social. E aí nós temos um problema também, porque aí é uma noção de paz também diferente daquilo que a igreja
coloque que a tradição coloca como a paz que excede todo entendimento, a paz está em harmonia com Deus e etc. Não, a paz vai acontecer quando a gente conseguir igualar os salários das pessoas. Essa é a paz na visão. Essa é a paz. A paz só vai acontecer se houver igualdade ou isonomia econômico-financeira. Isso confronta. Então eu até brinco com os amigos dizendo assim, bom, se a igreja resolver que Dom Helder será santo, eu imagino que ela vai ter que dar também a ele um título de doutor. Porque ele vai ter mostrado um caminho à igreja diferente de tudo aquilo que fizeram. Quer dizer, ele é digno de um doutorado. Esse cara mostrou uma coisa que nunca ninguém tinha pensado antes. E aí, mas aí como que a gente vai lidar com isso se confronta? Se alguém diz, os santos dizem a justiça é isso e Dom Helder diz é aquilo. A esperança é isso. Você pega a Espesalve do Papa Bento XVI, tem ali um conceito de esperança muito bem formatado teologicamente. E aí você pega o conceito de esperança de Dom Helder, a esperança no progresso, a esperança no desenvolvimento. Então, o mundo vai ser melhor porque nós vamos arregaçar as mangas e nós vamos construir o paraíso aqui na Terra. E aí, do paraíso que ele tentou construir, não sobrou nada. Não sobrou Cruzada São Sebastião, não sobraram sebes, não sobraram nada. Banco da Providência, não sobrou coisa, pedra sobre pedra. Como que uma lição de Deus dizendo assim, não é o seu esforço somente. Tá? É claro que deve existir um esforço, que deve partir sobretudo dos leigos, né? Então, é um processo que tem essas objeções. O nosso escrito tem essas objeções de matriz teológica, tem as observações com relação a pastoral, digamos assim, né? Que é essa coisa de, olha, pensa bem, vamos esquecer tudo que é contrário ou não. Convém que esse homem seja santo. Isso vai gerar um grande benefício para a Igreja do Brasil? Será que vai gerar? Porque não é uma coisa essencial a salvação, né? Então, que alguns admirem ele, ora, podem continuar admirando, não há problema com relação a isso, mas é uma necessidade assim, premente, elevá-lo aos altares e oferecer a ele o culto eclesiástico oficial público. Então, é esse tipo de coisa que já tem bispos de acordo, tem muitos pares de acordo e etc., mas a gente está fazendo com uma iniciativa leiga. Eu sempre digo, o Messias existe e não sou eu, então não sou eu que vou salvar a igreja nem nada, mas assim, eu acho que a Arquidiocese de Olinda de Recife e eu como católico, leigo católico pertencente a essa arquidiocese, nós católicos recifenses que sabemos que esse processo é uma farsa, nós precisamos nos manifestar, fazer conhecer isso ao Brasil e os bispos que podem de repente dar um soprozinho em Roma e dizer, olha, esse processo do Helder não vai ser lá das melhores coisas para a Igreja do Brasil, pois que o façam. No passado a gente já teve cardeais mais ativos com relação a isso, né? Os cardeais antigamente se sentiam responsáveis por essas grandes questões do país. Não sei se hoje é o caso ainda, mas Dom Odilo, Dom Tempesta, vamos lá. Eles deveriam se mobilizar e falar, ó, não dá, né? Não dá, tá entendendo? Susta esse processo aí, deixa isso... E já tem precedente na história da igreja, né? O próprio padre Deon, fundador dos Deonianos, já estava com canonização marcada e surgiu uma denúncia, na verdade, pelo que se diz, infundada, mas ainda assim sustou, a canonização foi desmarcada. Até investigar, claro, né? Vem uma coisa, opa, peraí, vamos investigar antes. Então é o que a gente está fazendo, mas eu realmente eu te agradeço o espaço e peço realmente aos teus ouvintes e ao teu público, façam chegar isso, compartilhem não só para dar suporte ao trabalho do Marcelo, mas para que claro, essa é uma coisa muito importante, porque se ele for realmente canonizado vai ser um desastre. É o aspecto simbólico, né? É lógico, é o aspecto simbólico. Vai ter a TL vai ter um santo para chamar de seu. Exatamente. Essa questão da TL, as pessoas dizem, mas ele era TL, não era TL, etc. É a mesma coisa do comunismo. Pensa igual, lê igual, escreve igual, propõe igual, mas quando você diz teologia da libertação, não sou, e etc e tal. Ele era liso, né? Ele era igual um peixe ensaboado, né? E é por isso que eu digo, se alguém tentar compreender a igreja no Brasil, tentar compreender alguns posicionamentos da nossa conferência episcopal, e aqui não vai nenhum demérito a ela, mas precisa compreender antes Dom Helder.
Porque muitos dos posicionamentos diplomáticos, meio dizendo sem dizer, silenciando. Você veja, nós somos o quê? O segundo maior país católico do mundo. Foi lançada aí a Declaração Fiducia Supplicans. Várias conferências episcopais no mundo se manifestaram, quer para endossar, quer para criticar, quer para suspender os efeitos, enfim. A nossa conferência ficou... Não, aqui é uma calada. Tristeza. Então, assim, mas a ideia dela é boa. Aí algumas pessoas se surpreendem. Gustavo está falando isso tudo. Eu acho a ideia boa, porque originalmente a ideia era despersonalizar a opinião da igreja. Então, quando você está num contexto de repressão, que não era ainda exatamente o contexto de 52, né, quando foi fundada, mas quando se antevê que você pode ter problemas pelas críticas que está fazendo ao Estado, é interessante que você tenha uma organização, porque você, ao emitir a opinião dessa organização, primeiro você dá corpo a essa opinião, né, ela tem uma voz mais forte e você despersonaliza. Não foi o bispo fulano ou cicrano que disse. Isso é importante para a segurança dos bispos. É importante para eles compartilharem as experiências. Estou fazendo isso na minha diocese, está dando certo e tal. Mas daí a se lançar como uma outra instância eclesiástica, quando na verdade não existe, é uma outra coisa. E não estou dizendo que seja assim, mas Dom Helder defendia mais ou menos isso. O que a gente hoje chama de sinodalidade, Dom Helder escreveu ad náusea com o termo colegialidade. Né? Apenas mudou. Ele tinha contato estreito com o Boff e outros desses elementos da teologia da libertação ou não? Ele ficava meio distante? Estreito, não. O contato mais estreito dele com a teologia da libertação era com o padre Comblan. Esse padre Comblan, que depois o governo militar deportou. Fez muito bem. Deportou, aí ele tinha, e bom, aí esse padre Comblan, dado o nível de cultura e de formação que ele tinha, ele subsidiava Dom Helder muito bem. Eu acho que até certamente deve ter oferecido textos de Boff, de Companhia Limitada, para que Dom Helder lesse, né? Enfim. E você tinha lembrado de um caso do PCB com ele? Como é que era? Eu tinha falado antes nos bastidores. Na verdade é o seguinte, disso aí resultou até uma foto que me mandaram, né, de Dom Helder com o atual presidente da República, o Lula, né? Porque Dom Helder tinha uma ligação com vários movimentos sociais, e alguns desses movimentos sociais eram fomentados e desenvolvidos pelo Partido Comunista no Brasil. E aí eu conversei com o filho de um dos fundadores desse movimento, e ele dizendo que claramente que lembrava que Dom Helder aparecia em determinados momentos, em determinadas reuniões, para fazer aquilo que ele fazia de melhor, que era estimular, articular e etc, né? E ele sempre via isso. E ele ainda criança, mas lembrava que assim, que ele ficava pensando, né? Quem é esse político de batina, né? Então, para você ver como o aspecto da política sobressaía em relação ao sacerdote. E não obstante ele usasse batina o tempo inteiro, né? Até dando uma entrevista na França uma vez, ele vai dizer... Eu pergunto, mas por que o senhor anda de batina o tempo todo, batina preta? Ele diz, é porque eles me chamam de bispo vermelho, e aí eu gosto de, quando chegar, surpreendê-los com a batina preta. Né? Então, para gerar essa coisa assim. Mas ele tinha essas ligações todas que iam desde movimentos de cooperativas até associações de moradores, partidos políticos, e para você ver como ele tinha essa coisa de querer estar bem com todos. Ele, no primeiro aniversário da Revolução, em 65, chamam ele para celebrar uma missa de ação de graças. Ele viaja para o exterior, acho que não pode. Aí no segundo ano ele dá uma declaração dizendo que não vai. Mas ele tinha essas boas relações com os militares. É um outro mito. Ele chegou a ter boa relação com os militares? Pelo menos com o general Muricy lá de Recife, sim. Ele não tinha com quem chefiava o comando em Fortaleza.
aí não tinha uma boa relação com ele. Mas em Pernambuco ele tinha. Então isso é um outro mito das pessoas, assim, porque querem dar uma dose a mais na virtude da coragem, sabe? Nossa, um homem que era super perseguido, mas assim, corajosamente dizia que quem defendia ele era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, etc. Bom, frase de efeito nessa coisa. Mas tudo bem. Tinha confiança de que a proteção de Deus, dos anjos, estavam com ele. Maravilha, graças a Deus. Mas, em paralelo, ele também tinha contatos militares suficientes para saber que não ia tocar nele. Tocaram? Sim. Num dos assessores dele, lá o Padre Henrique, foi uma confusão, assassinaram ele, etc. Chegaram a balear a Igreja das Fronteiras, a lateral, né? Então, ele teve, sim, alguns momentos de ameaça. Mas... no fundo, ele sabia que tanto pelo respeito que um bispo impunha naquela época, tá certo? Havia uma noção de deferência, de reverência muito maior do que hoje. Vamos até os padres, bispo ninguém toca. Isto. Então ele sabia primeiro disso e segundo, ele tinha sim boas relações também com os militares. Ele começa a ter problema com os militares quando ele quer visitar os presos políticos, quando ele quer entrar mais fortemente numa seara que os militares dizem, não, aqui não, excelência, seu departamento é outro, né? Só que a influência dele foi tão grande que eu tive no Arquivo Público do Estado de Pernambuco fazendo pesquisa sobre ele e conversei com um senhor que está lá há 30 e poucos anos e ele, assim, sentado aí com a mão na mesa, disse, Dom Helder deve ser o maior arquivo do DOPS que a gente tem aqui. E é verdade, é o maior arquivo, porque ninguém que que teve a sua vida investigada daquele período em Pernambuco, ninguém teve tanta projeção quanto ele e, consequentemente, ninguém foi tão investigado quanto ele. A quantidade de material que reuniram, de folhetos, de escritos, tudo que você imaginar de produção dele ou de assessores dele, porque tinha muita coisa que não era da lavra dele, mas os militares colocavam orientado por Dom Helder, assessor de Dom Helder, nomeado por Dom Helder. Então, quando ele trabalhava lá nos bastidores, fazendo as quando coisas. Recolheram a documentação do padre Comblanche, colocaram lá, que foi nomeado pelo arcebispo de Olinda de Recife, Dom Helder. Então, eles tinham essa preocupação, porque sabiam do potencial de Dom Helder, então tinha que investigar de todos os lados para saber até onde ia as ligações dele. E, na verdade, iam até essa coisa que hoje a gente chama de marxismo cultural, né? Ele queria entrar na educação, entrar na formação dos padres, entrar na política, entrar nas comunidades através de comunidades eclesiais, de associações, de sindicatos. Então era disseminar esse pensamento de base marxista nas várias esferas da sociedade. E a televisão dava muito espaço para ele. Eu me lembro, ele aparecia muito na televisão. Sim. Demais. Nos 80 ele aparecia demais na televisão. Tem um episódio na televisão, não vou me lembrar agora qual que é o canal, em que uma pessoa vendada escolhia um prêmio. Dom Helder dizia, você quer isso ou quer aquilo? A pessoa vendada dizia, eu quero esse. E era uma brincadeira de auditório. E ele ia. E num determinado momento, um senhorzinho que estava ali, participando da brincadeira com Dom Helder, ele escolhe um lápis, uma coisa bem sem valor, não lembro agora, um objeto bem sem valor. Então ele faz a escolha errada. Aqui tinha um cheque gigantesco e aqui tinha... uma coisa sem nada. Aí quando a brincadeira acaba, que o homem vê, todo mundo, perdeu, aquela coisa toda, Dom Helder pega o cheque, que seria dele, e diz, o senhor troca essa, aí pede um acessório lá do cara, por esse cheque, aí o cara faz, troco. Aí Dom Helder dá o cheque a ele e tal. Bom, manchetes, nossa, o arcebispo deu o cheque ao homem que poderia ajudar ele nas obras sociais, etc. Aí o próprio Dom Helder depois comenta, dizendo que eu perdi o cheque, mas ganhei publicidade. Vocês vão ver quanto vai vir agora, quanto dinheiro vai jorrar agora a partir dessa iniciativa. Além do que ele tinha um marketing dele também. Sim, claro. Uma pesquisadora do trabalho de Dom Helder,
diz que entre as pessoas que trabalharam com alguns materiais dele, há uma sensação, que é só sensação, tá? Mas eu achei interessante o relato dela, de que Dom Helder preparou a própria biografia. De que muitas vezes, quando você lê as cartas num contínuo, você vê que ele está construindo uma imagem dele mesmo. Entendi. Isso é... Uma imagem construída. Ele próprio construiu a imagem Exatamente, dele. Você está entendendo? Então, não é coisas assim que foram feitas ao acaso e, enfim, não. É uma coisa que foi construída, que ele sabia quais pontos ele queria revelar, quais pontos ele queria botar reticências. Você está entendendo? Os últimos anos de vida dele foram atuantes ou ele ficou doente, aí teve que parar? Como é que foi? Bom, ele depois que ficou emérito, né, ele fundou as obras do Frei Francisco, que eram, enfim, o que hoje é o Instituto Dom Helder Câmara. É uma coisa, né, que preserva a memória dele, etc. E tal. E ainda era convidado para ser paraninfo de turmas de formandos na universidade, então ia para esses eventos, etc., e reunia-se ali com os apoiadores, etc., mas viveu uma vida de menos intensidade no sentido de viagens, mas continuou formando pessoas e até estimulando uma rejeição ao sucessor dele. Ixi. E isso foi terrível para Dom José. Havia um grupo de leigos que se intitulava Igreja Nova, construíam um jornalzinho e disseminou esse jornalzinho e tal. E eles tinham lá as ideias dele, né, assemelhadas às ideias de Dom Helder. Do ponto de vista desses leigos que receberam aquela formação, eu até nem questiono. Era o que eles tinham recebido de formação, eles achavam que aquilo era lógica, tudo bem. Mas o fato de Dom Helder estimular isso, e esse pessoal era extremamente crítico a Dom Helder, porque achava que Dom José tinha vindo para acabar com o legado de Dom Helder. De fato, Dom José tinha vindo, uma das missões era, graças a Deus, era acabar esse legado. Uma das missões era esta. Mas, daí a você ser hostil ao arcebispo atual, fazer jornalzinho e disseminar criticando e tal. Então, assim, é um pessoal... É mais um dos frutos de Dom Helder. Esse jornalzinho acabou, como todas as outras iniciativas. Né? Esse jornal acabou, hoje tem os arquivos dele numa página lá da internet, mas esse grupo se encerrou. Feriu muito Dom José. Dom Helder ficou naquela de querendo apoiar o pessoal, mas não querendo se indispor com o arcebispo. Então, uma situação completamente desnecessária, mas por conta dessa atividade política, desse fomentar de Dom Helder para que não deixasse essa chama dos pobres se apagar. Ele tinha o sonho de, no ano 2000, não ter mais fome e aquela coisa toda. E nisso, veja, até os sonhos dele não eram sonhos exatamente ligados à igreja, a uma dimensão espiritual. A gente pensa, um homem de 80 e poucos anos, morreu com 90, já vai estar ali se encaminhando um pouco, né, para o encontro definitivo com Deus, já vai estar mais espiritualizado. Não, ele ainda pensava nessa coisa dos pobres e etc., que é um pensamento bom, ninguém está criticando, mas não podemos negar de que é imanentista. É uma preocupação somente com aqui e agora. Ele não falava em salvação das almas, não falava em confissão. Não. Um costume que se disseminou na época de Dom Helder e vigorou durante muito tempo, graças a Deus, depois foi pouco a pouco sendo banido na fase de Dom José, foi o da confissão comunitária. Que não é confissão, né? Não é confissão. E não é confissão, mas isso se estimulou porque tinha aquela ideia de voltar para as catacumbas, onde as pessoas se confessavam publicamente. Enfim, uma interpretação equivocada do sacramento da confissão e da história. Mas isso se disseminou. Uma fonte me disse que entre as cerca de 70 pessoas que foram entrevistadas pelo processo de canonização dele, esse processo, como eu disse, enviesado, porque sempre pró-Dom Helder, né? Que ficou surpreso com
ao ver quem eram essas pessoas, porque muitas pessoas estavam afastadas da igreja, muitas pessoas eram ex-padres, eram freiras que haviam abandonado o hábito, eram pessoas em segunda união, pessoas que haviam mudado de religião, assim, ou seja, cadê as conversões? Cadê os, né? Os frutos, cadê né? Esses frutos pessoas que abandonaram vida de pecado, pessoas que... Não tem isso, não tem isso. Esse secretário particular de Dom Helder, o Dom Marcelo Barros, se apresenta como monge beneditino, me parece que o mosteiro reconhece a pertença dele, etc. Ele é falecido já? Não, é vivo, vivíssimo. Botem depois aí você e os espectadores aí, coloca no Google Dom Marcelo Barros e botem imagens. Você vai ver, é uma pessoa que tem uma perspectiva de mosteiro, de vida monacal completamente diferente daquilo que é a tradição da igreja. É por isso que eu digo, é o mesmo caso de Dom Helder, assim, é apresentar um caminho completamente diferente. A gente vai santificar, a igreja vai reconhecer a santificação desse caminho, tá bom, e como a gente vai conciliar isso com 2000 anos de história? Complica, né? Não é? Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.